Sejam todos bem-vindos a mais um programa Encontro com Deus. Estamos hoje novamente juntos para mais uns 60 minutos aqui na presença de Deus. E eu tenho certeza que você que está aí deste lado vai juntamente aqui conosco no estúdio atrairmos a presença de Deus e sabemos que se Deus está conosco, tudo vai mudar para melhor. Hoje nesse programa, daqui a pouco nós vamos orar, então por isso você pode enviar o seu pedido de oração. Tem esse número que passa logo aqui abaixo, do WhatsApp, que você pode entrar em contato para fazer os seus pedidos de oração, mas também se caso você precise tirar alguma dúvida ou precise falar com algum pastor, também você pode entrar em contato nesse número que nós estamos disponíveis para te ajudar. Nós agora vamos iniciar esse programa louvando a Deus. Sabemos que o louvor é um protocolo, é uma forma que nós temos de atrair a presença de Deus. E por isso sempre iniciamos esse programa com louvores, porque sabemos que se Deus estiver nesse programa, se Deus estiver aí na tua vida, tudo vai mudar para melhor. Então vamos juntos louvar ao Senhor. Entrarei na presença do Senhor com gratidão, em seus átrios com hinos de louvor. E direi, este é o dia em que o Senhor nos deu. Me alegrarei porque me faz feliz. Entrarei na presença do Senhor com gratidão, em seus átrios com hinos de louvor. E direi, este é o dia em que o Senhor nos deu. Me alegrarei porque me faz feliz. Ele me faz feliz, Ele me faz feliz. Me alegrarei porque me faz feliz. Ele me faz feliz, Ele me faz feliz. Me alegrarei porque Ele me faz feliz. Ele me faz feliz, Ele me faz feliz. Ele me faz feliz. Me alegrarei porque me faz feliz. Ele me faz feliz, Ele me faz feliz. Me alegrarei porque Ele me faz feliz. Sou feliz quando dizem a mim: vamos hoje sim à casa do Senhor. Sou feliz quando dizem a mim: vamos hoje sim à casa do Senhor. Sou feliz quando dizem a mim: vamos hoje sim à casa do Senhor. Sou feliz quando dizem a mim: vamos hoje sim à casa do Senhor. Que grande alegria, maravilhosa graça, na casa do Senhor já estou. Sou feliz quando dizem a mim: vamos hoje sim à casa do Senhor. Sou feliz quando dizem a mim: vamos hoje sim à casa do Senhor. E a alegria do Senhor, a alegria do Senhor, a nossa força é. Alegria do Senhor, a nossa força é. Alegria do Senhor, a nossa força é. Alegria sem medida Ele dá. Alegria do Senhor, a nossa força é. Alegria do Senhor, a nossa força é. Alegria do Senhor, a nossa força é. Alegria sem medida Ele dá. Se tu tens alegria, poderás cantar. Se tu tens alegria, poderás sorrir. Se tu tens alegria, poderás louvar. Alegria sem medida Ele dá. Se tu tens alegria, poderás cantar. Se tu tens alegria, poderás sorrir. Se tu tens alegria, poderás louvar. Alegria sem medida Ele dá. É isso mesmo, a alegria do Senhor é a nossa força, a alegria do Senhor é que nos dá essa motivação para nós avançarmos, para nós conquistarmos coisas novas. Saiba que nessa semana algo de bom vai acontecer na tua vida. O importante é você colocar os olhos no alvo certo. Hoje nós vamos falar de atitudes, nós vamos iniciar uma série nova falando sobre esse livro que é Atitudes. E eu tenho certeza que a tua atitude vai fazer toda a diferença, inclusive nesse programa. Se você hoje entender que a tua atitude vai fazer a diferença na tua semana, vai fazer a diferença na tua vida, com certeza os resultados vão ser diferentes. E sabe, diante do problema, olha para Jesus, não olha para o problema. Olhar para Jesus não é olhar para uma imagem, olhar para Jesus não é olhar para um santo. Olhar para Jesus é olhar para a palavra de Deus. A Bíblia diz que Jesus e a palavra são os mesmos. Quando nós olhamos para a palavra, quando nós olhamos para aquilo que Jesus ensinou, quando nós olhamos para aquilo que está escrito na Bíblia, nós estamos olhando para Jesus. E é isso
que eu quero encorajar você hoje. Olha para Jesus, tira os olhos dos problemas. Não importa o quão difícil ou o quão grande é o desafio que você tenha nessa semana. Olha para Jesus e certamente você vai vencer. Então, ouça essa canção e deixa essa canção de fé entrar no teu coração. Olha pra Jesus, aleluia. Olha pra Jesus, aleluia. Tira os olhos dos problemas e olha para Jesus. Olha para Jesus, olha pra Jesus, aleluia. Olha pra Jesus, aleluia. Tira os olhos dos problemas e olha para Jesus. Olha pra Jesus com fé. Olha pra Jesus com fé e olha pra Jesus que salva. Olha pra Jesus e não para seus problemas, circunstâncias, tentações. Olha pra Jesus com fé e olha pra Jesus que salva. Olha pra Jesus e não para seus problemas, circunstâncias, tentações. Olha pra Jesus, aleluia. Olha pra Jesus, aleluia. Tira os olhos dos problemas e olha para Jesus. E não atentando nós, não atentando nós nas coisas que se veem, pois as coisas que se veem estão sujeitas a mudar. Olha para a palavra de Deus, olha para a palavra de Deus, nela podes confiar, é eterna, ela é viva, ela jamais passará, ela jamais passará, ela jamais passará. Olha pra Jesus, aleluia. Olha pra Jesus, aleluia. Tira os olhos, meu irmão. Tira os olhos dos problemas, tira os olhos dos problemas e olha para Jesus. Quem olha para Jesus não se move de acordo com os problemas ou de acordo com as circunstâncias. Quem olha para Jesus, olha de acordo com a palavra, né? Se a palavra de Deus diz que você é um curado, e nós vamos ver isso hoje, que a Bíblia diz que pelas pisaduras de Jesus já fomos sarados. Então, olhar para Jesus é olhar para a palavra de Deus e se mover de acordo com a palavra. Por isso, não se deixe mover por aquilo que você vê ou por aquilo que você sente, mas haja, mova-se pela palavra de Deus. Então, se a palavra de Deus diz que você é um curado, veja-se como um curado, né? Se a palavra de Deus diz que você é próspero, porque é Ele que supre todas as tuas necessidades, então veja-se como um próspero. Se você, nós até cantamos no início desse programa, né? Sou feliz em Jesus. Então, se a Bíblia diz que você é feliz, veja-se feliz. E quando nós aprendemos a viver dessa forma, tirando os olhos dos problemas, colocando os olhos em Jesus, nós passamos a nos mover diferente e passamos a ter uma atitude diferente. Então, por isso, ouça essa canção e deixa mais uma vez essa exortação, essa palavra de fé entrar no teu coração. Não me deixarei mover pelo que eu vejo, pelo que eu sinto. Não importa o que a minha volta estiver acontecendo, não me deixarei mover pelo que eu vejo, pelo que eu sinto. Andarei pela fé, pela palavra de Deus. Não me deixarei mover pelo que eu vejo, pelo que eu sinto. Não importa o que a minha volta estiver acontecendo, não me deixarei mover pelo que eu vejo, pelo que eu sinto. Andarei pela fé, pela palavra de Deus. Há temporais na vida
teu poder. Não me deixarei mover pelo que eu vejo, pelo que eu sinto. Não importa o que a minha volta estiver a acontecer. Não me deixarei mover pelo que eu vejo, pelo que eu sinto. Eu andarei pela fé, pela palavra de Deus. Eu andarei pela fé, pela palavra de Deus. Eu andarei pela fé, pela palavra de Deus. É isso mesmo, anda pela fé, anda pela palavra de Deus. Isso é se mover de acordo com aquilo que está escrito. Então, por isso, hoje, um programa de fé é um programa de encontro com Deus, e eu acredito que certamente você que está aí deste lado vai ter um encontro com Deus e a tua vida vai mudar. Nós vamos agora cantar uma última canção nessa primeira parte, que é uma canção que diz da importância de nós confiarmos. Sabe que quando nós cantamos aquilo que Deus é, né, nós passamos por um outro estágio de relacionamento com Deus. Porque a fé é muito mais que acreditar naquilo que Deus ele promete. Embora que a base seja essa, acreditar naquilo que Deus promete. Mas também fé é nós acreditarmos no caráter de Deus. E sabe que o caráter de Deus está relacionado com aquilo que Deus é. Deus ele não mente, Deus ele não falha, né? Ele é a nossa justiça. Por mais que talvez você, durante a semana, se deparou com uma situação de injustiça, com uma situação que te deixou chateado, te deixou triste, porque te prometeram e não cumpriram. Mas saiba que Deus ele não é assim. Tudo aquilo que Deus te promete, Ele cumpre. Ele vela em cumprir a sua palavra. E a Bíblia diz que Ele é a nossa justiça, Ele é a nossa força. E por isso nós o adoramos, nós exaltamos a Ele. Então por isso, neste momento você, aí na tua casa, pode também abrir o teu coração para que esta canção, que exalta o nome de Deus, possa inundar a tua vida e fazer com que você tenha essa experiência com Deus. Então, vamos ouvir essa canção. Tu, ó Senhor, és pra mim um escudo, minha glória, minha rocha e salvação. Isso mesmo, Deus é a nossa rocha, é a nossa salvação, por isso nele nós estamos seguros. Deixa eu fazer uma oração. É no nome de Jesus, Pai, que nós te agradecemos e te louvamos, porque hoje nós vamos ouvir a tua palavra e estamos certos que esta palavra vai ser a luz para a nossa vida, vai ser a luz para os nossos caminhos, e por isso todos nós, ao ouvir essa palavra, vamos colocar em prática, vamos vencer em nome de Jesus.
Amém. Então, você que está aí deste lado, continue sendo bem-vindo aqui neste programa. Nós daqui a pouco vamos orar, então quero encorajar você a entrar em contato conosco, enviar o seu pedido de oração. Nós regularmente recebemos contato de pessoas pedindo ajuda por diversas áreas. Nós temos toda uma equipe de intercessores, de pessoas que vão pegar nesses assuntos e vão orar, vão entrar na presença de Deus e certamente vão conquistar a vitória pela tua vida. Mas também nós temos uma equipe de pastores que também estão disponíveis para falar com você. De repente você tem alguns assuntos que não basta orar, não basta pedir para alguém orar. Você vai precisar aprender a vencer pelo método de Deus, a maneira de Deus. Então, por isso nós temos pastores, uma equipe de pastores que está à tua disposição para falar com você, para te acompanhar durante alguns dias. E esse acompanhamento vai ser sempre de acordo com a palavra de Deus, te ajudando e te auxiliando para você vencer. Então, entre em contato conosco e eu tenho certeza que tudo vai mudar para melhor. Também quero encorajar você a participar das nossas redes sociais. Nós temos, através das redes sociais, divulgado e informado a respeito dos nossos programas. Você também pode usar qualquer uma das nossas redes sociais para evangelizar, para enviar, para compartilhar essas mensagens e esses programas. Então, utilize isso para divulgar e para espalhar a palavra de Deus. O teu trabalho, o teu papel, quando você assiste ou quando você ouve uma coisa boa, é você espalhar ao máximo, Nós vivemos um tempo em que as pessoas espalham muitas vezes as fake news, Então, mais do que espalhar fake news, é importante nós espalharmos a verdade. E a única verdade que realmente traz libertação, transformação, que muda vidas, é a palavra de Deus. Então, por isso, utilize o conteúdo que nós temos disponibilizado nas nossas redes sociais para evangelizar, para levar essa palavra a outras pessoas, para que elas, recebendo essa palavra, mudem a vida e por isso tudo vai mudar para melhor. Certo? Agora eu quero falar um pouco na área financeira e eu vou usar como base esse livro acerca de finanças, escrito pelo apóstolo Jorge Tadeu, que é o líder, o presidente e fundador da Igreja Maná em todo o mundo. Ele escreveu nesse livro já há muitos anos e esse livro tem ajudado muitas pessoas, porque contém a palavra de Deus. Mais do que uma ideia de um homem, é a palavra de Deus. Sabe que há muitas pessoas que ainda nos dias de hoje, principalmente nos dias de hoje, ensinam como vencer financeiramente, ensinam segredos na área financeira, mas quando nós vamos ver, não são ensinamentos dela. Na verdade, essas pessoas nada mais, elas estão pegando ensinamentos bíblicos e colocando esses ensinamentos bíblicos disponível para as pessoas. E sabe que a Bíblia diz assim: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. As pessoas muitas vezes estão amarradas a um sistema, estão amarrados a uma forma de viver porque aprendeu com o pai, porque aprendeu com o avô, porque aprendeu com a sociedade onde vive. E Cristo, ele veio à Terra para nos libertar dessa maldição. As pessoas muitas vezes, elas pensam que estão livres, mas na verdade elas estão amarradas a um sistema econômico, a um sistema bancário, a um sistema de prestações, a um sistema de crédito fácil muitas vezes, e que amarra essa pessoa a dívidas, amarra essa pessoa a viver uma vida escrava. E Cristo, ele já veio à Terra e nos resgatou dessa maldição. E nós temos hoje à nossa disposição um estilo de vida diferente, uma forma de viver diferente. Por isso que o falar de dinheiro na igreja é algo muito importante. O dinheiro é espiritual. Nós trabalhamos, não é porque gostamos, nós trabalhamos porque precisamos do dinheiro. Nós trabalhamos e vamos atrás das coisas porque precisamos do dinheiro para fazer isso, para fazer aquilo, para resolver problemas, para pagar contas, para construir sonhos, para construir objetivos. Então, por isso, o dinheiro é espiritual. Nós gastamos dinheiro com aquilo que nós precisamos, com aquilo que nós amamos, com aquilo que nos interessa. Muitas vezes há pessoas que gastam dinheiro nos seus hobbies, gastam dinheiro com os seus familiares. Há pessoas que gostam de comer e gastam muito dinheiro com comida. Há pessoas que gostam de vestir certas marcas e por isso gastam o dinheiro que for necessário
para utilizar aquela marca. Então, nós normalmente gastamos dinheiro com aquilo que amamos. E por isso o dinheiro se torna espiritual. Por quê? Porque quando nós gastamos o nosso dinheiro com aquilo que nós amamos, nós empenhamos força, empenhamos entendimento, empenhamos a nossa inteligência, empenhamos o nosso esforço, fazemos hora extras, trabalhamos em quantos empregos forem necessários. Por quê? Para obter aquilo que nós queremos. E sabe, aqui é o isco, vamos dizer assim, ou é a forma como o diabo tem de amarrar e de escravizar as pessoas. O sistema do mundo foi feito para escravizar, para amarrar e para deixar as pessoas, de certa forma, ajoelhadas. Então, como nós podemos vencer esse sistema? Podemos vencer esse sistema com o sistema de Deus. Por isso que nesse livro, o apóstolo, ele exatamente ensina muito mais do que conta de mais, conta de menos, né? Muito mais do que segredos a nível financeiros. Ele ensina como nós vencermos aqui na mente, como nós trocarmos as ideias erradas por ideias certas. Se nós pensarmos certos, nós vamos ter atitudes certas e os resultados vão ser certos. Se nós pensarmos errado, vamos ter comportamentos, palavras, atitudes erradas e isso vai produzir um resultado mau, né? Se nós temos que ouvir alguém, esse alguém é Jesus. Há muitas pessoas que ensinam, mas todas elas que ensinam são limitadas. Por exemplo, há pessoas que ensinam bem a respeito de como vencer na área financeira, mas diante de uma crise, como é que você vai vencer? Diante da fome? Se há crise para todo mundo, como é que você vai vencer? Né? Um sistema corrupto. Se nós estamos diante de um sistema que beneficia uns e outros não, como é que você vai vencer? Então, para nós termos sucesso nisso, nós temos que olhar para a palavra de Deus. Por isso, quando nós olhamos para a Bíblia é o manual do fabricante. E na Bíblia tem a palavra de Deus. E lá na Bíblia tem segredos para nós vencermos em todas as áreas. Por exemplo, nós vemos o caso do Isaac, que foi o filho de Abraão, e ele venceu mesmo diante de uma tragédia. A terra estava em crise, as pessoas estavam migrando para outro país. Na terra onde ele estava, ninguém vencia. E é engraçado porque na mesma forma como Isaac estava diante de um cenário ruim, o pai dele também passou pela mesma situação, o Abraão. E olha como é que Deus foi com Isaac. Deus falou para ele, Isaac, fica na terra, faz aquilo que eu te disser e você vai prosperar. E é interessante que o Isaac, por obedecer a Deus, por se sujeitar a Deus, ele venceu numa terra onde ninguém vencia. Nós vemos, por exemplo, o caso do próprio Elias. Elias também foi um profeta de Deus e o mundo na altura estava vivendo uma crise, a fome. As pessoas estavam morrendo da fome. Por quê? Porque aquele governante na altura era mau. E porque ele era mau, ele só fazia as coisas para os seus prazeres, né? E o povo, ele não queria nem saber. E por causa disso, o povo estava passando por uma dificuldade muito grande. E Elias, inspirado por Deus, né, foi direcionado a fazer algo. E porque Elias fez aquilo, não só o Elias venceu, como as pessoas que estavam em volta do Elias também venceram, mesmo diante da fome. Vemos o caso de Jesus. Jesus esteve na terra e Jesus conseguiu vencer o sistema do mundo. Jesus não trabalhava. As pessoas dizem, né? Se você não trabalhar, você não vai ter sucesso. Você precisa estudar, você precisa se formar, se você não tiver um diploma. E muitas vezes vai criando caixinhas em que a pessoa pensa, bem, se eu fizer uma universidade, então eu vou vencer. Daí a pessoa faz a universidade e vai trabalhar numa área que não tem nada a ver com aquela que ela se formou. Né? Ou a pessoa pensa, se eu mudar de país, então assim é que eu vou vencer. Daí a pessoa muda e antigamente não aceitava certos tipos de trabalho, mas no estrangeiro aceita. Então, as pessoas começam a ficar amarradas pelo sistema. E é interessante que Jesus, ele venceu o sistema. Jesus, ele dava de jantar, né, a multidões de pessoas. Jesus, ele não só pagava os seus impostos, mas pagava os impostos dos discípulos. Jesus, ele vencia o sistema do mundo. Mesmo quando traíram Jesus, ele venceu. Então, o que nós estamos falando aqui hoje? Nós estamos falando de um método de Deus para nós vencermos na área financeira. E esse método é nós tirarmos os nossos olhos do sistema do mundo e colocarmos os nossos olhos no sistema de Deus.
Como é que funciona o sistema de Deus? A Bíblia diz que tudo funciona à semelhança de um agricultor. Se eu quero colher algo, eu vou precisar primeiro semear. E por isso Deus instituiu vários tipos de sementes. A primeira delas são os dízimos. O dízimo é um tipo de semente importantíssima. É muito mais que uma lei, é muito mais que uma obrigação. Os dízimos é um ato de fé. Ato de fé e de amor em Deus. A Bíblia fala, por exemplo, em Malaquias, que para nós trazermos os dízimos à casa do tesouro. Malaquias capítulo 3, versículo 10. Trazei os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento na casa de Deus. Então, quando nós trazemos os dízimos, nós fazemos isso porque amamos a Deus, porque nós amamos o Evangelho, porque nós queremos que a casa de Deus nunca tenha falta de alimento. E quando falamos da casa de Deus, estamos falando, por exemplo, desse programa. Esse programa é a casa de Deus, né? Nós estamos falando a palavra de Deus. Quando nós vemos uma igreja aberta, essa igreja é a casa de Deus. É onde Deus ele consegue ajudar as pessoas através de livros, através de trabalhos missionários, através de programas de rádio, através da internet. Sempre que nós vemos um homem de Deus falando a palavra de Deus, é um alimento que ele está levando para aquela multidão. Então, quando nós trazemos os dízimos, nós estamos ajudando o evangelho a ir mais longe. E a Bíblia diz que quando nós fazemos isso, então Deus derrama sobre nós a sua bênção e a sua proteção. Então, olha como o sistema de Deus funciona. Funcionou no passado, com esses nomes que eu disse, né? Isaac, Elias, o próprio Jesus, mas também funciona hoje se nós continuarmos a praticar o mesmo que eles praticavam. Por exemplo, nós vemos as nossas ofertas. As nossas ofertas, elas, que é aquilo que nós damos voluntariamente, os dízimos é a 10ª parte, né? 10% daquilo que nós recebemos como rendimentos. Mas as ofertas são voluntárias. E quando nós damos ofertas, a Bíblia fala, aquele que semeia pouco, pouco colherá, mas aquele que semeia em abundância colherá. Então, se nós temos o hábito de estar sempre ajudando, sempre semeando, né? Ajudando, sempre um coração voluntário em ajudar as pessoas. Então, isso vai fazer com que nós tenhamos uma colheita também constante e sobrenatural. A Bíblia diz, lá em 2 Coríntios, no capítulo 9, no versículo 10, diz assim, olha, para você ter uma referência bíblica para aquilo que eu estou dizendo. 2 Coríntios, fica no Novo Testamento, no capítulo 9, no versículo 10, diz assim, ora, aquele que dá a semente ao que semeia, então quer dizer que Deus, ele sempre vai nos dar semente para semear. Deus, ele muitas vezes não nos vai dar a coisa pronta. Deus vai nos dar uma semente. E se nós aprendermos a semear, nós vamos colher tudo aquilo que nós precisamos. Aquele que dá semente ao que semeia e pão para comer, também multiplicará a vossa sementeira e aumentará os frutos da vossa justiça. Quem abençoa é Deus. Quem protege é Deus. Mesmo diante de um cenário ruim que você esteja, se você praticar a palavra de Deus, Deus vai garantir a vitória. Não importa se te perseguem, não importa se você está vivendo num tempo de crise, tempo de fome. Confia no método de Deus e Deus vai fazer você, mesmo num tempo ruim, prosperar. E olha o que diz no versículo 11. Para que em tudo enriqueçais para toda a beneficência, a qual faz que por nós se deem graças a Deus. Então, quando eu e você, quando nós prosperamos, nós estamos dando glórias a Deus. Deus, ele quando nos ensina a dar, ele está ativando em nós uma coisa chamada generosidade. E a generosidade é o que ativa o poder de Deus nas nossas vidas. Quando nós temos um coração para ajudar, quando nós temos um coração que não é pensando em nós, só pensando em resolver os nossos problemas, nós ativamos a ajuda de Deus sobre a nossa vida. Mais do que ser eu, né, a proteger-me a mim mesmo, eu quero que seja Deus a me guardar, porque há coisas que eu sou incapaz. Mas se Deus me ajudar, se Deus me guardar, se Deus me proteger, então eu sei que em qualquer situação eu vou estar sempre protegido pela mão de Deus. Então nós vamos agora ouvir uma canção, e enquanto nós ouvimos essa canção, você poderá fazer a tua semente. Decida hoje praticar o método de Deus. Decida hoje agir. Nós temos recebido sementes, temos recebido, inclusive, telefonemas de pessoas que decidiram começar a praticar a palavra de Deus. Estamos vendo grandes coisas acontecerem. Então,
decida hoje agir, faça a tua parte, semeie o teu melhor e eu tenho certeza que a tua vida vai mudar, certo? Deixa eu orar por você. É no nome de Jesus, Pai, que eu te agradeço e te louvo pela vida de todos aqueles que hoje decidiram semear. Obrigado, Pai, porque Tu és o Deus que traz uma colheita boa medida, recalcada, sacudida e transbordando. E por isso, todos nós que hoje decidimos agir, vamos vencer em nome de Jesus. Amém e amém. Então, enquanto nós cantamos, pode semear com fé em nome de Jesus. Meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá as vossas necessidades. Ele é minha fonte, Ele é o meu pastor, Ele dá-me abundância e nada me faltará. Em glória, por Cristo Jesus. Em glória, por Cristo Jesus. Ele é a nossa fonte, é Ele que nos faz vencer, certo? Então, por isso eu tenho certeza que hoje você que decidiu praticar essa palavra, decidiu praticar o método de Deus, depois entre em contato conosco para contar as grandes bem-aventuranças que têm acontecido na tua vida, certo? Nós agora vamos continuar e vamos falar a respeito desse tema. Nós temos esse livro disponível, que você inclusive pode adquirir esse material através desse site. Você pode entrar no igrejamaná.com.br ou pode entrar em contato conosco no WhatsApp, que nós vamos ver uma forma de te enviar e de te ajudar a ter esse material. Ligue no 16 991150532. Esse material é um livro também escrito pelo apóstolo Jorge Tadeu, líder da Igreja Maná, e esse livro fala sobre atitudes. Nós vamos ver daqui a pouco o que é uma atitude, mas é importante nós relembrarmos uma coisa. Nas últimas semanas, nós falamos a respeito de mente em campo de batalha. Né? Nos últimos programas, se você não assistiu, eu encorajo você a assistir os últimos programas, porque foram programas que nos ajudou a ganhar autoridade sobre a nossa mente. Quem governa a mente, quem consegue controlar a mente, quem consegue guardar os pensamentos, é alguém que vai conseguir ter atitudes certas. Uma pessoa que não controla a mente é uma pessoa que vai ser guiada por sentimentos, vai ser manipulada por desejos e vai fazer com que tenha palavras, atitudes erradas. Então, se nós aprendermos a controlar a nossa mente, né, não pensar no que é mal, não pensar no mal que fizeram, não pensar que estão tramando contra mim, né, que estão criando ali uma cilada para me derrubar. Se a pessoa começar a trocar esses pensamentos por pensamentos certos, por pensar na proteção de Deus, por pensar que realmente Deus é bom, que Deus Ele quer que eu vença, Ele quer que eu prospere. Ao invés disso, a pessoa fica pensando, algo de mal vai me acontecer, qualquer dia algo ruim, né? Nós até vemos muitas vezes pessoas especialistas, né, em neurociência e até mesmo na parte médica falando que uma pessoa que pensa mal, ela ativa no próprio corpo coisas ruins e faz com que ela tenha doenças, faz com que ela tenha problemas realmente médicos. Então, é importante nós trocarmos pensamentos errados por pensamentos certos. E quando nós fazemos isso, então nós vamos passar a ter atitudes diferentes. Nós falamos nas semanas anteriores que tudo começa aqui na mente. Se nós guardarmos, se nós criarmos um filtro na nossa mente, nós vamos aprender a controlar o quê? As nossas atitudes, as nossas palavras, o nosso comportamento, a maneira como nós olhamos para as coisas. Então, eu encorajo você, se você ainda não assistiu, a voltar algumas reuniões para trás e voltar a assistir essas reuniões, porque isso certamente vai te ajudar. Mas hoje, eu quero falar a respeito de atitudes. E sabe, uma má atitude, se nós não mudarmos, por mais que nós conheçamos segredos de Deus, não vai funcionar.
Nós podemos saber que, por exemplo, há poder nas nossas palavras. Então, eu não posso falar errado, não posso falar mal, não posso falar coisas que vão contra a minha fé. A pessoa pode até saber essas palavras, mas se diante dos problemas ela tem uma má atitude, perdeu toda a força, né? A pessoa, por exemplo, pode saber a importância de ter pensamentos positivos, ter pensamentos bons, não deixar pensamentos ruins entrar na sua mente. Mas se a pessoa depois tem atitudes erradas em relação a outras coisas, tudo aquilo que ela conquistou ela vai perder. Então, o objetivo de nós falarmos disso hoje é nós entendermos que se nós tivermos boas atitudes, então nós vamos ter sucesso. Aqui nesse livro, o apóstolo fala de uma pesquisa que foi feita com vários diretores de empresas, altos executivos, e chegaram a um percentual que era que 13% de todas as pessoas que foram investigadas, que foram de certa forma, questionadas em relação a isso, foram pesquisadas em relação a isso, 13% dessas pessoas disseram que o sucesso delas vinham daquilo que elas conheciam, de informações que elas passaram a adquirir, livros que elas leram, cursos que elas tiveram. E é interessante que 87% colocaram como o segredo, né, do sucesso delas, como o comportamento que elas tiveram, um relacionamento. Ou seja, 13% disseram que o segredo do sucesso era conhecimento, 87% disseram que o segredo do sucesso era o relacionamento que elas tinham, ou seja, a atitude, a maneira como elas se comportavam, como elas agiam. E sabe, por exemplo, diariamente nós somos confrontados com situações em que nós temos que agir. Por exemplo, em relação à nossa família, você que é casado, você que tem filhos, ou você que mora com seus pais, até mesmo você que mora sozinho. Todos os dias você é confrontado em ter atitudes. Pode ser elas boas ou más. Por exemplo, no nosso trabalho, em relação ao patrão, em relação aos colegas. Constantemente nós somos levados a tomar atitude, a ter atitudes, a reagir em relação a coisas que nos falam ou a coisas que nos fazem, em relação ao dinheiro. Muita gente olha para o dinheiro e tem uma atitude errada em relação ao dinheiro. Muitas vezes em relacionamentos, em amizades, em relacionamentos amorosos. Então, quando nós aprendemos a ter atitudes certas, quando nós passamos a ter boas atitudes em relação àquilo que se passa à nossa volta, nós passamos a controlar, sermos nós a dominar. Ao contrário, se você passa a ter más atitudes, essas más atitudes, nós vamos falar disso exatamente hoje, o que as más atitudes podem provocar, nós vamos ver que uma pessoa que tem má atitude, ela deixa de dominar e passa a ser dominada. Ela passa a ser uma escrava. Ela passa a ser escrava de sentimentos, de pensamentos, de emoções. Ela passa a ser escrava de coisas ruins que muitas vezes vão atuar sobre a vida dela. Então, a Bíblia diz em Marcos 4:26 que tudo é semelhante ao agricultor, que tudo funciona como uma semente. Se nós tivermos a atitude certa, se nós semearmos da forma certa, nós vamos colher o melhor que Deus tem para nós, nós vamos vencer. Mas se nós tivermos uma colheita má, se nós falarmos mal, se nós agirmos mal, se nós termos más atitudes, nós vamos ter resultados ruins. Então, por isso, o que é uma atitude? Né? Para nós definirmos, e inclusive fala aqui nesse livro a respeito disso. Atitude é a maneira como nós reagimos, a forma como nós reagimos a coisas que nos falam, a situações que aparecem no nosso dia a dia. Né? A pessoa quando vai tirar o extrato bancário, qual é a atitude? A pessoa quando vai ao médico, qual é a atitude? Uma pessoa quando está em família, qual é a atitude? A maneira como nós reagimos diante das coisas que parecem ou que aparecem diante de nós, vai determinar o nosso sucesso ou o nosso fracasso. Nós também fomos feitos corpo, alma e espírito. Então, por isso, você não é apenas aquilo que você vê. Né? O nosso corpo é apenas parte de um todo. O nosso verdadeiro eu é o nosso espírito, mas nós temos uma alma. E por isso nós, nas reuniões anteriores, nos programas anteriores, e eu volto a dizer, encorajo você, se você ainda não assistiu, assistir às reuniões anteriores que falam do Mente e Campo de Batalha. Nós vamos ver que a nossa alma,
ela é constituída exatamente dos nossos pensamentos, é constituída da nossa mente, né? Dos nossos sentimentos e dos nossos desejos. Então, se nós aprendermos a controlar os nossos pensamentos, nós vamos passar a ter atitudes melhores. Ao invés de nós andarmos, né, pelo que sentimos de mal, mas nós provocarmos uma mudança, ou seja, termos uma atitude diferente, os nossos resultados vão ser diferentes. Vamos dar aqui alguns exemplos, né? Exemplos de más atitudes, que também está nesse livro, e se você quer conhecer mais a respeito desse assunto, você pode entrar em contato conosco para saber como ter acesso a esse livro. Então, más atitudes. Primeira coisa, retaliação, vingança. É uma má atitude. Diante, por exemplo, no dia a dia, como que é a nossa atitude diante de situações em que nós somos, de certa forma, em que há discordância? Por exemplo, na tua família, em casa. Você que é mulher, você que é homem, muitas vezes há no relacionamento discordância e de repente o outro ganhou ou a outra ganhou a batalha, né? Ao invés de ter sido aquilo que você achava que era o certo, foi o outro que fez e o outro é que levou o crédito. Como é que é a tua atitude? Será que a tua atitude é de, bem, já que ele decidiu dessa forma, então agora ele ou ela que faça como achar melhor? Sem perceber, nós estamos retaliando, estamos sendo vingativos. Estamos deixando aquela pessoa desprotegidas, né? Ah, já que é para ser assim, então faz você sozinho. A maneira como nós respondemos, a maneira como nós falamos, tudo isso vai produzir resultados ruins. Essa má atitude de vingar, de retaliar, vai fazer com que nós mesmos sejamos derrotados. Quer ver outro exemplo? O excesso de ciúmes, né? Quando muitas vezes o outro faz algo melhor do que eu, é elogiado na frente dos outros, e muitas vezes a pessoa até se acha melhor que o outro, mas daí quem leva a glória é o outro, e a pessoa fica ali ardendo, né? Por que é ele? Por que ele é que ganha mais? Por que ele que ganhou a promoção? Muitas vezes isso acontece até entre irmãos, até dentro de casa. Por que o pai fala mais com esse? Por que a mãe falou mais com aquele? E o ciúmes, ele controlado, ele passa a ser um cuidado, é uma coisa que até é positiva. Mas o ciúme descontrolado, ele vai levar a pessoa a ter atitudes ruins. Nós vemos na Bíblia um caso, que é o caso do Caim e do Abel, né, que foi um dos primeiros pecados da Bíblia, em que por causa dos ciúmes, um irmão chegou a matar o outro. Porque Deus se agradou mais da oferta de um do que do outro, o outro ficou com tanta raiva que chegou a matar o próprio irmão. Então, o ciúmes, ele vai fazer com que essa pessoa ela fica fraca, né? Uma pessoa que está enciumada, ela vai deixar de lutar pelos seus objetivos e vai passar a lutar para tentar impressionar o outro, ou para tentar se vingar do outro. Então, são coisas que, se nós não atentarmos, vai destruindo a nossa vida, vai roubando a nossa energia, vai roubando as nossas forças, vai fazendo com que a pessoa fique estagnada. Quer ver outro exemplo? Que a Bíblia fala, por exemplo, do orgulho. A Bíblia diz que a soberba, né, o orgulho, ele precede uma grande queda. Uma pessoa que não ouve outras pessoas, uma pessoa que se acha o melhor, uma pessoa que acha que sempre ela é que tem razão, uma pessoa que acha que sempre do jeito dela é que vai funcionar, uma pessoa que nunca pede ajuda, né? Uma pessoa que acha sempre que do seu jeito é que vai funcionar, essa pessoa ela está a um passo de cair num abismo. Então, é muito importante nós olharmos para esses pontos que eu estou falando, né? Que, de acordo aqui com esse livro, são comportamentos ruins, más atitudes. E se nós aprendermos a controlar essas atitudes e convertermos essas más atitudes em atitudes certas, em atitudes positivas, a nossa vida vai mudar. Nós vamos ter uma vida melhor. Outra coisa, desobediência. Desobediência é uma má atitude, né? A pessoa, muitas vezes, quando não sabe nada, ela obedece a tudo. Mas quando a pessoa começa a adquirir um pouquinho de conhecimento, já começa a achar que sabe mais que o outro. Então ela deixa de obedecer. Por quê? Porque ela acha, eu acho que se fizer diferente, eu acho que se fizer de outra forma, vai ser melhor.
E quando uma pessoa ela rompe essa cadeia de comando, né? Quando ela entra num estágio de desobediência, ela está atraindo sobre ela a maldição. A Bíblia diz, por exemplo, em Romanos, que toda alma deve estar sujeita à autoridade. Por quê? Porque a autoridade é ministro de Deus para o nosso bem. Uma esposa, por exemplo, quando ela obedece o marido, mesmo tendo uma opinião diferente, mesmo achando que daquela forma não vai funcionar, mas quando ela entra em concordância com o marido, quando ela ajuda o marido a tomar as decisões melhores ou executar aquilo que o marido acha que é a melhor coisa, Deus vai abençoar aquela família, Deus vai abençoar mesmo aquela decisão que não seja a melhor, mas Deus vai abençoar porque Deus vai ordenar a bênção dele, porque há união, porque estão unidos no mesmo propósito. Então, isso serve para o trabalho, isso serve para a família, isso serve para a escola, isso serve para todo lado. Onde há desunião, onde há desobediência, onde há esse espírito de guerra, de eu acho que é do meu jeito, você acha que é do teu, então cada um faz o seu, isso atrai maldição, atrai problemas, certo? Então, é uma má atitude. Para nós encerrarmos, uma outra má atitude que muitas vezes as pessoas têm é em relação a elas próprias. Há muita gente que tem atitude errada em relação a ela própria. Há muita gente que se acha burra. Há muita gente que se acha feia. Há muita gente que acha que não é capaz. Há muita gente que se autodenigre. Há muita gente que tem uma atitude errada em relação ao lugar onde ela mora, o lugar onde ela trabalha, o lugar onde ela vive. E tudo isso são coisas que, se a pessoa ela não mudar, ela vai atrair para ela problema. A Bíblia diz, um dos principais mandamentos, né, que Jesus nos deixou, o primeiro é amar a Deus acima de todas as coisas. E o segundo é amar o próximo como a mim mesmo. Ou seja, uma pessoa que não se ama, uma pessoa que não se respeita, uma pessoa que tem más atitudes em relação a ela mesma, dificilmente ela vai conseguir ajudar alguém. Dificilmente ela vai conseguir ajudar o próximo. Dificilmente ela vai conseguir semear. Se a pessoa não semeia, ela nunca colhe. Então, por isso, esse conjunto, né, de más atitudes, eu falei algumas, há muitas outras. Por isso eu encorajo você a ler esse livro, porque certamente vai te ajudar. Mas eu exorto você a identificar. Nós vamos falar em outro programa a respeito de alguns exemplos e de como mudar a atitude. E nós vamos ver que uma das coisas é nós anotarmos aquilo que nós percebemos que são coisas ruins. Para quê? Para nós mudarmos, para nós tomarmos a decisão de mudar. Se você não tomar a decisão de mudar, nada vai acontecer. Mas se você ouvir essa palavra, ouvir essa mensagem, eu encorajo você a ler esse livro, o que vai acontecer? Você vai ter um comportamento diferente e vai ser um efeito em cascata. Porque você controla a mente, né? Que é a primeira coisa. Você vai aprender a não pensar em coisas ruins, a não pensar naquilo que é mal, até mesmo a fazer greve de notícias ruins, fazer greve de pessoas más, de pessoas que você sabe que quando conversa com ela te deixa numa situação ruim. Então, quando você aprende a se controlar, a controlar a mente, a controlar os seus sentimentos, a controlar os seus desejos, você passa a ter uma atitude diferente. Uma atitude diferente vai produzir resultados diferentes. E aí não há quem vai te impedir de vencer nesse ano. Eu tenho certeza que grandes coisas vão acontecer porque você vai colocar essa palavra em prática e a tua vida vai mudar para melhor, certo? Então você que está assistindo esse programa, essa é a palavra que eu queria deixar para você hoje. Esse é o estudo, né, vamos dizer assim, que eu queria deixar para você. Encorajo novamente a ler esse livro. Se você quiser adquirir, pode entrar em contato conosco, que nós vamos arranjar uma forma de te enviar esse livro, seja no formato físico ou no formato digital. Mas também encorajo você a assistir às reuniões anteriores, porque também vai te ajudar a ganhar mais entendimento e mais força para ter as atitudes certas, certo? Então é isso. Nós vamos agora orar. Nós vamos então agora orar por todos aqueles que entraram em contato conosco e fizeram seus pedidos de oração. Saiba que a oração da fé não é a oração da dúvida. A oração da fé não é uma oração qualquer. A oração da fé é uma oração que funciona. Está 100% baseado na palavra de Deus. É muito importante nós entendermos. Não é a nossa maneira. Eu não acho que eu vou
orar e vou ter aquilo que eu preciso porque eu estou obrigando Deus a me dar, porque Deus tem que fazer. Não. Nós, quando entramos na presença de Deus, nós nos lembramos de uma promessa. Aquilo que Deus prometeu. Sabemos que Deus não é mau, sabemos que Deus não nos fez para sofrer, pelo contrário, Deus nos fez para vencer. Então, por isso, pela fé nós vamos receber a promessa. A Bíblia diz que tudo aquilo que eu falar, acreditando no coração, assim já é meu. E é isso que nós vamos fazer. Nós vamos orar, vamos confessar as promessas de Deus e vamos receber pela fé. E a partir daquele momento, eu não tenho dúvida, já é meu. Não, mesmo que venha pensamentos ruins, mesmo que visualmente eu não veja melhoras, eu vou acreditar naquilo que Deus fala. Lembra, nós começamos esse programa cantando uma música que dizia, né? Não me deixarei mover pelo que vejo ou pelo que sinto, mas eu vou andar pela fé. E é isso que é andar pela fé. Andar pela fé é andar pelas promessas de Deus. É acreditar que aquilo que Deus promete é a verdade, certo? Então nós vamos cantar uma canção para você se preparar e depois dessa canção, logo de seguida, vamos fazer a oração da fé. Então, ouça essa canção e prepare-se para daqui a pouco fazer a oração da fé. Deixa a água viva inundar o teu ser. Deixa o Santo Espírito tomar conta do teu sofrer. Toda dependência que perturba a tua mente, todos os teus fardos a Ele entrega. Deixa a água viva inundar o teu ser. Deixa o Santo Espírito tomar conta do teu sofrer. Toda dependência que perturba a tua mente, todos os teus fardos a Ele entrega ao Pai. Pai, Jesus, Espírito, 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 Espírito. Isso mesmo, então você que hoje entrou em contato conosco, ou mesmo você que não conseguiu entrar em contato, mas está agora ligado, agora é hora de nós orarmos. Então fale assim comigo: ó Deus, eu trago diante de Ti este assunto. E pela fé, eu recebo agora a semente da minha libertação, a semente da solução deste assunto, em nome de Jesus. Deixa só eu orar. É no nome de Jesus, Pai, que eu invoco agora da Tua unção e do Teu poder sobre a vida de cada uma dessas pessoas que entraram em contato conosco, que fizeram seus pedidos de oração. Sabemos que é a Tua vontade sarar, é a Tua vontade libertar, é a Tua vontade prosperar. Então, por isso, pela fé, nós já recebemos em nome de Jesus. E agora, no nome de Jesus, eu ordeno que todo o ataque diabólico na vida, na mente dessas pessoas caia por terra em nome de Jesus. Eu ordeno que todo o ataque da bruxaria, da feitiçaria contra a vida dessas pessoas está nulificado e destruído. Problemas, dívidas, sequem pela raiz. Câncer, problemas nos ossos, sequem pela raiz em nome de Jesus. Eu falo libertação às famílias de vícios, problemas conjugais em nome de Jesus. E eu declaro libertação total a cada uma dessas pessoas em nome de Jesus. E pela fé, fala assim comigo: obrigado, Senhor, porque hoje eu recebi mais uma vez o Teu poder em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos cantar, Pai. Pai. Pai, Pai.
É isso mesmo, você que fez essa oração, você que recebeu hoje pela fé, acredite, agora fique firme, né? Não deixe de acreditar, não deixe de assistir os programas, não deixe, tem um programa que nós temos aqui nesse canal, que é o Preparação Diária de um Cristão, que é logo pela manhã. Assista esse programa para você fortalecer o teu coração em fé. E eu tenho certeza que tudo vai mudar para melhor, certo? E agora, por último, eu quero fazer a oração de salvação para você que ainda não entregou a sua vida a Jesus. Saiba que só Jesus salva, só Jesus pode te salvar, só Ele pode mudar a tua vida. Aceitar Jesus não é aceitar uma religião, aceitar Jesus é aceitar o plano de resgate que Deus fez para te salvar. Todos nós estávamos perdidos, todos nós estávamos afastados de Deus, mas em Jesus, pela fé, não porque nós merecemos, porque é um dom de Deus, Ele veio à terra para nos resgatar, para nos salvar e para nos levar de volta a ter um encontro com o Pai. Então, por isso, você que hoje quer fazer essa oração, seja você que está afastado, seja você que está assistindo esse programa pela primeira vez, fale assim comigo: ó Deus, eu acredito que Jesus existe e que morreu na cruz para me salvar. E agora, Jesus, pela fé, eu te peço perdão porque eu falhei e eu te recebo como meu Senhor e o meu Salvador. Te agradeço, ó Deus, porque a partir de hoje tudo vai mudar para melhor, porque eu sou teu filho. Em nome de Jesus, amém e amém. Então você que fez essa oração, entre em contato conosco porque nós queremos falar mais com você, queremos de alguma forma te acompanhar. Então entre em contato conosco através do 16 991150532 e nós certamente vamos te ajudar a entender o que aconteceu, que você recebeu Jesus e te acompanhar para você ter uma vida vitoriosa, certo? Então nós encerramos aqui esse programa Encontro com Deus, lembrando a todos que na próxima semana estamos aqui de volta, nesse mesmo horário, ou então através do YouTube você pode ter acesso a esse programa e assistir uma, duas, quantas vezes for necessária, encaminhar para os seus colegas, porque assim nós estamos espalhando a notícia de Deus, amém? Então, desejo a todos uma ótima semana, que Deus os abençoe. Ser firme, ser forte, pois o teu Deus está contigo. Ser firme,